Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da EBD da IBMA. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou aqui ministrar a lição número 8, que tem como título Como se deve ler a Bíblia. Nós vamos falar sobre a leitura da Palavra de Deus, que a Bíblia está aí, todo mundo tem acesso, ela é acessível. A linguagem da Bíblia é uma linguagem que todos podem sim compreender e a mensagem principal da Bíblia, ela é de fácil entendimento, que é a mensagem de salvação. Então, todo cristão tem que ter o hábito de ler a Bíblia. E eu estou aqui nessa aula com o objetivo de mostrar para você os benefícios da leitura da Bíblia, que eu acredito que você já sabe, mas também como que você se comporta diante dessa leitura, quais são os motivos, né? Por que de fato você deve ler a Bíblia e como que você vai fazer isso e como que essa leitura para você vai ser uma leitura prazerosa, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não entendo, eu não tenho tempo, é muito difícil, não consigo compreender, mas aqui eu vou deixar bem claro que o objetivo da Bíblia é que nós possamos nos alimentar mais da palavra de Deus. Deus deixou essa palavra para que nós possamos ter comunhão com Ele, conhecer mais a sua vontade para a nossa vida. Então nós vamos ver aqui dicas práticas sobre a leitura da Bíblia. Então vamos lá, né? O nosso texto básico, aí, o versículo-chave, se encontra em Lucas 4, 16 a 17. Eu vou baixar a cabeça às vezes para dar uma lida aqui, que estou aqui com um conteúdo aqui ao lado, e infelizmente não teve como eu fazer o slide essa semana para esta lição, para essa aula, então a gente vai ministrar sem o slide mesmo, mas o conteúdo vai ser ministrado da mesma maneira. Então o versículo aqui de Lucas 4, 16 e 17 diz assim: Jesus levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus, ele tinha o hábito de ler as Escrituras, ele deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Ele frequentava a sinagoga, ali se reunia, lia a palavra, explicava a palavra. Jesus, ele era versado nas Escrituras. Então nós também temos que estudar a Bíblia e ali aprender mais do que a sua vontade, no caso a vontade de Deus para nós. Então vamos lá, né? Eu vou prosseguir aqui e assim, vamos tentar, né, aqui trazer fazer um diálogo, né? Eu vou falando aqui. Felizmente, como é uma aula gravada, fica difícil eu ouvir o que você está falando, mas vamos tentar aqui desenvolver um raciocínio. A Bíblia, tá? No caso, apesar de ser um livro antigo, uma língua diferente da nossa, uma cultura diferente da nossa, é um livro acessível. Eu penso que é um livro acessível que nós podemos sim entender a sua mensagem principal. No entanto, nós sabemos que tem passagens difíceis, que tem passagens complicadas para interpretar e a gente precisa recorrer a alguns meios de interpretação. Já foi falado em aulas anteriores sobre, né, métodos de interpretação, mas aqui nessa aula eu quero motivar você a ler a Bíblia. E quando nós nos convertemos, a Bíblia fala de várias transformações que nós passamos. Então assim, primeiro, nós nos tornamos a noiva de Jesus. Isso é muito importante com a leitura da Bíblia, presta atenção. Paulo, quando ele escreve, né, vamos até falar um pouco de Isaías, né? Isaías 61:11 fala assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de veste de salvação, como noiva que se enfeita com as suas joias. Isso é Isaías. E Paulo, em Efésios 5:27, fala assim: sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, a igreja é a noiva, tá? A noiva de Cristo. A igreja é a noiva sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, sem nenhum defeito. E nós, crentes, pertencemos à igreja, fazemos parte, né, do corpo de Cristo, da igreja, que no caso é chamado também de noiva. Então nós, né, fazemos parte da noiva de Cristo. Relacionamento da noiva com o noivo é um relacionamento de amor. Então, se a igreja é a noiva de Cristo, nós recebemos o quê? Uma carta de amor. Então, nós temos, né, que ler a Bíblia como uma carta de amor. Vou só fazer essa pequena introdução, depois eu vou desenvolver isso. Depois vamos lá, depois a gente vai desenvolver isso aí. Segundo, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos viajantes para o lar de Jesus. Pedro fala assim, 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Ou seja,
Jesus, ele foi para o céu, deixou nós aqui como forasteiros nesse mundo, peregrinos que estamos caminhando para o céu. E como peregrinos, Jesus não nos deixou sem nenhuma direção. Ele nos deu a direção, ele nos deu o mapa, que é a Bíblia. Então nós temos que ler a Bíblia como se fosse um mapa que está nos guiando para o céu. Então, esse foi o segundo, tá? O segundo ponto. Vou desenvolver mais na frente. Terceiro ponto. Nós, quando nos convertemos, nos tornamos alunos da escola de Jesus. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, Efésios 4, 20 e 21. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então, nós somos alunos de Jesus. Paulo está falando assim, vocês aprendeste a Cristo, se de fato vocês ouviram ele, foram instruídos na verdade dele. Então, se nós fomos, de fato fomos instruídos por Jesus, nós somos alunos de Jesus, e um aluno ele tem que ter um livro de apoio, ele tem que ter um livro didático, e este livro é a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia como um livro de instruções práticas para a nossa vida, tá? E o quarto ponto, nós somos também soldados de Jesus. 2 Timóteo 2,3, Paulo fala, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Então a vida cristã é uma luta, tá? É uma luta constante contra as forças do mal. Paulo fala da questão da armadura de Deus, para nós permanecermos firmes contra as ciladas do diabo, ali em Efésios capítulo 6, Paulo vai detalhar sobre as armaduras de Deus. É uma guerra espiritual, estamos em uma guerra, somos soldados de Cristo. Tá? E como soldados de Cristo, nós temos que ler a Bíblia com dedicação e obediência. Um soldado, ele obedece tudo que o seu comandante mandar. Ponto final, o comandante mandou, ele vai lá e faz, ele está ali pronto para enfrentar tudo, pronto para morrer, para dar vida. Mesmo que a ordem do comandante seja uma ordem estranha, uma ordem maluca, mas ele vai em frente, tá? Porque ele é um soldado que obedece. Então nós somos soldados de Cristo e nós temos que ler a Bíblia como soldados. Agora vamos desenvolver cada um desses pontos, tá? Eu já pontuei cada um, vamos detalhar cada um. Prometo que serei breve em cada um, mas ao mesmo tempo profundo, para que nós possamos compreender e colocar em prática o que essa lição tem para a nossa vida. Vamos para o tópico 1, o tópico 1 que nós já falamos aí no começo, que a igreja é a noiva de Cristo e, se ela é noiva, ela vai ler a Bíblia como uma carta de amor, ou seja, completamente. Imagina o seguinte, imagina que você, no caso, recebe uma carta de amor. Sei lá, uma noiva recebe a carta do noivo. Essa carta tem 10 páginas. Como que essa noiva vai ler essa carta? Ela vai ler os pedaços? Ela vai ler uma página hoje, outra página amanhã? Ela vai ler um pedaço, pular e ler um outro? Ler uma página 1, pula para a página 3? Não! Ela vai sentar e vai ler a carta toda, na íntegra. Ela quer entender o começo, meio e o fim. Ela quer entender detalhes dessa carta. Então, ela vai ler toda. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, é claro que a leitura da Bíblia completa é uma coisa que nós devemos sim fazer, mas isso é no seu ritmo, de acordo com o seu tempo. Não se preocupe com isso, Deus vai te abençoar, você vai conseguir ler ela toda. Mas imagina o seguinte, você vai ler a Bíblia, aí você abre aqui, vamos supor que você abre na carta de Paulo, vou colocar aqui uma carta, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Primeira coisa, o que ele escreveu na primeira epístola? Se tem a segunda, tem a primeira. Então seria importante você voltar para a primeira epístola, tá? Se você não tem tempo que leu a primeira. Então você vai ler a primeira epístola. Você não vai ler só um capítulo. O interessante é você ler toda a epístola, e ela é muito pequena. Eu acredito que não leva meia hora. Então, assim, às vezes a gente tem o hábito de abrir a Bíblia em algum lugar. Vou ler aqui 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Aí, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, é um versículo muito bom, maravilhoso, mas que está dentro de um contexto maior. Seria interessante nós lermos toda a carta ao Timóteo. Então, esse hábito de você ler um livro da Bíblia todo
eu acredito que ele deve ser cultivado. É claro que às vezes você se depara com um livro maior, você pega Atos dos Apóstolos, aí, claro, né, você pode ser que não tem tempo ali disponível para ler todo, então você vai ler, né, uns pedaços, realmente. Mas tente seguir a sequência, tente seguir o raciocínio do autor, não fique lendo quebrado. A ideia é que você tenha um planejamento de leitura. Olha, esse mês eu vou ler os evangelhos, então eu vou, né, começar aqui de Mateus, né, vou ler Mateus, aí eu vou me organizar. Quantos capítulos tem Mateus? Ah, Mateus tem aqui, vamos lá, 28 capítulos, né? Vou colocar aqui 28 capítulos. Se eu for ler Mateus em 7 dias, eu preciso ler 4 capítulos por dia, 4 vezes 7, 28. Então, em uma semana, eu leio Mateus. Pronto, né? Já faço esse planejamento, tenho aquele propósito e tenho um entendimento completo do Evangelho de Mateus, né? Seguindo essa sequência lógica da escrita, sem ficar lendo pedaços, trechos quebrados. Você entendeu o contexto completo. Depois você vai para Marcos. Marcos é menor, dá para ler Marcos em 4 dias, tá? Se você organizar 4 capítulos por dia, aí você vai ler, né, são 16 capítulos, 4 dias você lê Marcos. Então, esse planejamento de você conseguir, para você ler na íntegra, eu acredito que ele vai te ajudar, vai fazer com que você se motive até, né, para ler a Bíblia e ter esse entendimento mais completo. Outra coisa são as passagens difíceis. Tá? O próprio Pedro vai comentar sobre essa questão, né? Pedro fala, 2 Pedro 3,16, fala assim: há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. No caso aqui ele se referindo a Paulo, né, os escritos de Paulo. Então, essa passagem de Pedro, e tem uma passagem também de Hebreus, que fala dessa questão das dificuldades, coisas difíceis de explicar. E realmente, muitas vezes nós nos deparamos com uma passagem bíblica complicada, difícil. Imagina agora aquela noiva lendo a carta do noivo. Ele pega um trecho difícil, ele não vai pular aquele trecho, vai procurar entender aquele trecho. Então, a ideia é que quando você se depare com uma questão difícil, não é que você vai travar a leitura, você marca, guarda aquilo ali, continua a sua leitura, depois você vai recorrer a algum meio para interpretar aquela passagem, vai perguntar para o seu pastor, vai pesquisar alguma coisa na internet, vai procurar algum comentário bíblico. Muito cuidado com o que você pesquisa por aí, com quem você pergunta. Veja várias visões diferentes e tente tirar uma conclusão ali daquela passagem. Tem passagem que se realmente, né, passagem assim que até hoje não se decidiram, os teólogos não decidiram qual é o significado dela. Mas a gente tenta sim, se esforça para ter esse entendimento mais profundo. Então, leia na íntegra e procure, né, entender as passagens difíceis, procurando outros meios, mas não deixe que elas impeçam você de continuar a sua leitura, certo? Então, como noiva de Cristo, nós recebemos uma carta de amor e vamos ler essa carta com cuidado na íntegra. Vamos para o segundo ponto, tá? Como viajantes, né, como peregrinos, ficamos aqui nessa terra, estamos caminhando para o céu. Então, segundo tópico, nós temos que ler a Bíblia como um mapa de viagens, constantemente. Imagina que você está numa viagem, que você está, né, num local que você não conhece. Nos dias de hoje, a gente tem o GPS no celular, abre o celular, Google Maps, né, baixa um GPS ali, que você não é offline, quem sabe, e você vai se guiando. Mas se você prestar atenção, quando você está num lugar desconhecido, você não tira o olho do GPS. O tempo todo você está olhando para o GPS, dirigindo aqui, né, ou a pés, não sei. Você está olhando o GPS o tempo todo, ele vai te guiar. Tá? E você, se você ficar sem o GPS, você vai ter que perguntar para alguém. E esse alguém pode te dar uma informação errada. Isso já aconteceu muito comigo, de eu parar na rua perdido, falar, não conheço nada aqui, chegar para uma pessoa, perguntar, e a pessoa, para fazer maldade só pode ser, não, é para cá. Eu tenho o hábito de perguntar para 2 ou 3 pessoas. Eu chego para um, pergunto, vou ali do outro lado da rua, pergunto, vou para o outro, pergunto. Porque tem gente que não sabe e por maldade ensina errado. E tem gente que não sabe, mas fica com vergonha de dizer que não sabe, parece que é um problema que as pessoas têm, e ensina errado. Não, é para cá. Ela nem sabe que é para lá. Então ela te dá uma direção totalmente errada. Então, se você tem um mapa na sua mão que está te conduzindo ao céu, você tem que olhar para esse mapa o tempo todo, constantemente. Você não pode tirar o olho dele, tem que o tempo todo
seguindo o mapa. Porque se você ficar sem o mapa, você vai perguntar para alguém. E esse alguém pode te mandar para o caminho errado. Esse alguém pode te mandar para o destino errado. Entende? Informação errada com relação à salvação pode trazer a condenação eterna. Isso é muito sério. Muito sério. Tem gente que não pega na Bíblia, que não lê a Bíblia, nunca sentou na vida para ler a Bíblia. Nunca. E a sorte dela é que, às vezes, ela, a sorte, assim, coloca a sorte entre aspas, porque Deus está no negócio, é que ela acertou numa igreja boa, onde a palavra é pregada. E ali tem uma boa exposição das Escrituras e a pessoa acaba, sendo conduzida pelo caminho certo. E se ela parar numa igreja que ninguém prega a palavra? E se ela parar numa igreja, numa comunidade que se diz evangélica, cristã, que ensina tudo errado sobre salvação? O que vai ser dessa pessoa? Ela nunca parou para refletir sobre isso. Então, eu creio assim, até você, eu creio que quem está me assistindo aqui, a maioria é da IBMA, até você que é da IBMA, que confia nos pastores, que confia no que é pregado, você tem que conferir na Bíblia. Por isso que na IBMA tem o telão, com o versículo bíblico, tá? Tem a mensagem fica gravada, para você conferir na sua casa e ver se realmente é daquele jeito. Você tem que dar uma conferida. Então, essa questão de ter a Bíblia como um mapa é para que você possa se guiar diante das informações que você recebe por aí e também sozinho, para que você possa ser conduzido ao céu de acordo com o que Jesus está lhe ensinando. Então, nós temos que seguir o que o nosso mapa diz, o caminho do nosso mapa. No caso, o salmista diz ali, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra é que vai guiar, vai iluminar o nosso caminho. Vamos para o terceiro ponto, Terceiro ponto, como eu falei anteriormente, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos alunos de Jesus. Nós estamos na escola de Jesus e por isso nós temos que ler a Bíblia como o livro-texto da escola, diligentemente. Imagina uma escola que não tem um livro-texto, uma escola que não tem um livro didático que vai te direcionar, que o professor chega na sala de aula e aí, vamos lá, o que a gente vai estudar hoje? Não sei. Vamos estudar aqui tal coisa. Não é assim que funciona. Eu sou professor na escola secular e eu sei que tudo é planejado. Tudo é planejado. A gente tem um planejamento no começo do semestre, onde está tudo organizadinho ali, os livros que nós vamos usar, tudo que vai ser estudado. Então isso é diligência, Então, como discípulos de Jesus, nós temos que aprender de Jesus. E o livro-texto é a Bíblia. O livro-texto é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, Paulo escrevendo a Timóteo, fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então todo cristão, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Ele tem que ter um conhecimento profundo da Bíblia. Tem que ter o hábito de saber defender aquilo que ele acredita. Pedro que fala isso, estejam sempre aptos a defender a fé de vocês. Eu não lembro, estou parafraseando o versículo, não lembro exatamente como que está escrito, mas Pedro, ele dá essa dica, para que nós possamos realmente ter essa capacidade de defender aquilo que a gente de fato acredita. Então, o cristão que se converteu de verdade, que está na escola de Jesus, tem a Bíblia como livro-texto principal, isso faz com que ele se aprofunde mais no conhecimento das Escrituras. Eu posso até dar um exemplo aqui, de uma, eu vou chamar de seita, não tenho medo de chamar, os testemunhos de Jeová. A gente sabe que eles têm uma certa distorção das Escrituras, enfim, não é o espaço aqui, não dá para falar sobre isso, mas uma coisa que a gente pode admirar neles é que todas as pessoas que pertencem lá são treinadas para defender aquilo que eles acreditam. Eu não estou defendendo a doutrina deles, mas essa diligência, esse hábito de treinar todo mundo, se converteu, está lá sendo treinado. Você pode questionar qualquer testemunho de Jeová, qualquer um. Pode ser o do chefão ao mais simples. Ele vai saber defender as principais doutrinas deles.
E no nosso meio, dificilmente a gente vai encontrar isso. Geralmente as pessoas não têm, elas têm uma convicção muito forte, mas aquela capacidade de defender aquilo que acredita, poucos é que têm. Então isso vem através do hábito de ler a palavra de Deus e procurar compreender ela da forma completa. Então, que nós possamos fazer isso. A vida cristã, ela é algo para nós, eu sou cristão porque eu quero viver bem, estou bem com Jesus, mas também para que eu possa, diante das adversidades que aparecem, no sentido de que alguém vem combater a minha fé, vem me revidar, vem querer fazer pergunta, que eu possa saber fazer essa defesa. Também, eu tenho que ter essa capacidade de fazer essa defesa. É claro que a gente não vai entender de tudo, mas isso é um trabalho a longo prazo. E a gente tem que entender o meio que a gente se encontra. O que eu preciso me preparar nesse meio aqui que eu me encontro? Às vezes você está no meio de pessoas idólatras, às vezes você está no meio de pessoas que não acreditam em Deus, às vezes você está no meio de cientistas, às vezes você está no meio de pessoas que são mais leigas. Então, dependendo do meio que você está, você tem que se preparar para defender sua fé daquele meio. E por último, como soldados de Cristo, nós temos que defender, no caso, ler a Bíblia como ordens militares, conscientemente. Quando a gente fala desse contexto militar, quem já foi militar com certeza vai saber melhor dizer sobre isso, mas quem já assistiu filmes, séries ou novelas ou leu livros sobre os militares, você vai ver que eles seguem ordens, à risca ali. Então não tem essa questão de questionar a ordem, tá? A ordem ela vem para ser seguida e ponto final. Você tem que cortar o cabelo todo dia, você tem que fazer a barba todo dia e não tem esse questionamento. A roupa tem que ser desse jeito aqui e pronto, você tem que fazer daquele jeito. Então é tudo certinho, tudo dentro das normas e quem sair fora da norma está descumprindo as ordens, tá? Quem é superior ao outro, o que está aqui embaixo, ele tem que obedecer. Não importa, tá? A hierarquia lá, ela é cumprida à risca dentro do contexto militar. E isso em qualquer país do mundo você vai encontrar esse tipo de hierarquia. E quando a gente fala das escrituras, a gente tem aqui os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Cristo para a nossa vida. Não é que a gente não vai questionar muita coisa que é ensinada. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é você questionar um ensinamento que você ouviu na igreja, que foi a interpretação do pastor, do professor, enfim. Você questiona aquele ensinamento porque foi a interpretação dele. Outra coisa é você questionar o que Jesus ensinou para você. Tá? O que está nas escrituras de forma bem clara e objetiva. Jesus falou assim, vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Então, assim, vocês fazem o que eu mando. Porque Jesus até trata a relação aqui de amizade, tá? João 14, 21, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você quer amar Jesus, você tem que pegar os seus mandamentos e guardar, praticar, viver esses mandamentos como um soldado de Cristo, um soldado que cumpre as ordens. Então, nós temos que cumprir as ordens do que é ensinado para nós. Vale ressaltar, isso já foi falado em lições anteriores, tem coisas na Bíblia que são normativas. No caso, são questões onde Jesus está falando, olha, tem que andar desse jeito, que Deus está falando. Tá? Já tem questões que não são normativas, são narrativas bíblicas que não necessariamente aquilo que aconteceu ali foi uma ordem para que seja colocado em prática. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Quando a gente lê a história de Ló, tá? Ló se deita com as suas filhas, elas embebedam Ló e Ló se deita com suas filhas e tem filhos. Aquilo ali não é uma ordem divina para que aconteça, que os pais se deitem com suas filhas. Quando a gente vê no Antigo Testamento os grandes homens de Deus casando com várias mulheres, aquilo ali não foi uma ordem divina. Aquilo aconteceu de acordo com a cultura da época que Deus permitiu devido à dureza do coração deles. Então não tem nada de ordem divina ali. Agora, quando a gente vê Deus falando, não matarás, não dirás falso testemunho, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo, isso aí já são ordens divinas. Não tem o que questionar. Ah, Senhor, eu vou amar o meu próximo, mas aquele ali não dá para amar não, porque ele me tratou mal e não sei o quê. Não existe isso. Não tem exceção para essa lei. Entende? Se nós somos bons soldados de Cristo, nós vamos obedecer e ponto final. Ele quer o melhor para a nossa vida.
Há um general que é o melhor para o seu pelotão ali, né, numa guerra, numa situação específica, numa missão. Ele quer o melhor. Ele vai agir de tal forma, né, que todo mundo se dê bem. Então, se nós quisermos aprender de Cristo, né, se nós quisermos ser ali, nos comportar como noiva de Cristo, né, se nós quisermos ser bons soldados de Cristo, se nós quisermos seguir os caminhos, no caso, corretos para chegar até o céu, o caminho correto, os caminhos não, o caminho correto, que é Cristo, né? Seguir o caminho correto, nós temos que ter a Bíblia em nossas mãos. Ler ela como uma carta de amor, ler ela como um livro didático, ler ela como um mapa, tá? Ler ela para seguir o que Jesus ensinou. Então, isso é assim que nós temos que ler as Escrituras. Tá? E ter as Escrituras, né, como o nosso livro de cabeceira, né, aquele livro que você está lendo todos os dias, constantemente. Você ter as Escrituras como algo que você medita, você acredita e você usa para defender a sua fé. Então, aqui fica essa informação, essa dica, essas dicas para você ler as Escrituras. E não se preocupe com o formato, se é o livro físico, em papel, se é no computador, se é no celular, se é em áudio. Você tem a Bíblia em áudio, você pode colocar aí ouvindo enquanto dirige. Nada disso importa. O meio, a maneira, não importa. O importante é você ter acesso às Escrituras. Amém? Então, eu vou encerrar aqui a aula, que você possa, né, colocar em prática o que foi ensinado aqui e que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Até a próxima aula.